Faça-se a luz. Segunda parte. Já expliquei na minha dissertação A Vida como, em virtude do ato da vontade de Deus, contido nas palavras faça-se a luz, as irradiações se projetaram para fora e para além do limite do divino, e depois, em direção para baixo, resfriando sempre mais, tiveram de efetivar-se, com o que, na elasticidade ou pressão cada vez menores, devido ao resfriamento, diversas entealidades, pouco a pouco, puderam chegar à consciência própria, primeiramente na intuição, e depois fortalecendo-se também pouco a pouco na atuação para fora. Exprimindo-me melhor, digo que a pressão não diminui pelo resfriamento, mas sim o resfriamento resulta da pressão que diminui. Não preciso mencionar aqui de maneira especial que cada processo isolado, cada modificação mínima no resfriamento, abrange, pois, distâncias e amplitudes imensas, que novamente não podem ser compreendidas e percebidas pelo espírito humano. Contentei-me naquela dissertação em dizer simplesmente que as irradiações, devido a um ato de vontade, foram impulsionadas para além dos limites do divino. Sobre o próprio ato de vontade não falei pormenorizadamente. Hoje quero prosseguir nisso e explicar por que as irradiações tinham de transpor os limites da região divina, pois tudo no desenvolvimento da criação ocorre apenas porque não pode ser de outra forma, isto é, incondicionalmente de acordo com a lei. O Santo Graal foi desde a eternidade o polo final da irradiação imediata de Deus, um recipiente no qual se concentrava a irradiação no último e extremo ponto, para, refluindo, renovar-se sempre. Em volta dele estava o divino supremo templo do Graal, com os portais que abriam para fora firmemente fechados, de maneira a nada poder sair dele e não haver possibilidade de ulterior resfriamento. Cuidado e guardado fora tudo pelos anciãos, isto é, pelos eternamente imutáveis, capazes de levar uma existência consciente no extremo limite da região das irradiações divinas. Tem o ser humano de refletir agora, antes de mais nada, se é que deseja seguir-me direito em minha descrição, que, no plano divino, vontade e ação são sempre uma só coisa. A cada palavra segue-se imediatamente a ação, ou mais precisamente, cada palavra já é a própria ação, porque a palavra divina possui força criadora, transformando-se, portanto, imediatamente em ação. Assim também, na grande sentença, faça-se a luz. Luz é somente o próprio Deus, e da sua irradiação natural resulta o círculo imensurável para o sentido humano da região divina, cuja ancoragem extrema é e foi, desde toda a eternidade, o supremo templo do Graal. Se Deus, pois, queria que, além do limite da irradiação imediata divina, também houvesse luz, não podia tratar-se aí de uma expansão simples e arbitrária das irradiações, mas tinha de ser colocada luz no ponto extremo
do limite da irradiação imediata da perfeição divina, a fim de, a partir de lá, as irradiações penetrarem no que até então não tinha sido iluminado. Por conseguinte, Deus não pronunciou as palavras "faça-se a luz" apenas segundo as noções humanas, mas isso foi simultaneamente uma ação. Foi o grandioso acontecimento da emissão ou do nascimento fora dos limites do divino de uma parte de Emmanuel. A colocação para fora de uma parte de luz da luz primordial, a fim de que iluminasse e aclarasse de forma autônoma além da irradiação imediata de Deus. O começo do grandioso despontar da criação foi consequência simultânea da emissão de uma parte de Emmanuel. Emmanuel é, portanto, a origem e o polo de saída da criação, devido à emissão de uma parte dele. Ele é a vontade de Deus, que traz em si, de maneira viva, a sentença "faça-se a luz", que é ele mesmo. A vontade de Deus, a cruz viva da criação, em torno da qual pôde e teve de se formar a criação. Por isso, ele também é a verdade, assim como a lei da criação, que através dele e a partir dele pôde formar-se. Ele é a ponte saindo do divino, o caminho que conduz para a verdade e a vida, a fonte criadora e a força que advém de Deus. Trata-se de um quadro novo que se desenrola diante da humanidade e que, no entanto, não desvia nada, porém endireita o que está torcido nas concepções humanas. Resta-vos agora ainda a pergunta quanto ao porquê. Por que Deus enviou Emmanuel? Se bem que esta pergunta, formulada pelo espírito humano, seja também bastante esquisita e até arrogante, mesmo assim quero explicá-la, tendo em vista que tantos seres humanos terrenos se sentem como vítimas desta criação, na ilusão de que, se eles podem errar, é porque Deus os criou defeituosos. A arrogância vai tão longe que fazem disso uma crítica com a própria desculpa de que bastava Deus ter criado o ser humano de tal forma que nunca pudesse pensar nem agir erradamente. Com isso, teria sido evitada também a queda da humanidade. Mas unicamente a capacidade de livre decisão do espírito humano foi que o levou à decadência e à queda. Tivesse ele observado e obedecido sempre as leis na criação, então poderia existir para ele somente ascensão, felicidade e paz, pois assim querem estas leis. Deixando de cumpri-las, naturalmente choca-se com elas, tropeça e cai. Na esfera da perfeição divina, só o divino pode usufruir as alegrias da existência consciente, as quais a irradiação de Deus oferece. É o mais puro do puro na irradiação que pode se formar, como, por exemplo, os arcanjos. Em distância maior, no mais extremo limite de alcance da irradiação, formam-se então também os anciãos, que são ao mesmo tempo os guardiões do Graal no supremo templo do Graal, dentro da esfera divina.
Com isso é extraída a parte mais forte e mais poderosa da irradiação. Das partes restantes, formam-se nas regiões do divino animais, paisagens e construções. Com isso, se modifica mais e mais a espécie dos últimos resíduos, porém se acham subordinados à mais alta tensão, na imensa pressão decorrente da proximidade de Deus. Muito embora também aqui a sua distância tenha de permanecer incomensurável e incompreensível para o espírito humano. Nesses últimos resíduos que, como ramificações e sobras extraídas das irradiações, não têm mais capacidade de produzir formas no divino e em cujos limites extremos apenas passam e flutuam como nuvenzinhas luminosas, está contido também o espiritual. Não pode desenvolver-se sob essa alta pressão, nem chegar à consciência. O forte impulso para isso, porém, encontra-se em todo o espiritual, e é este impulso que se eleva como uma grande súplica da flutuação permanente, a qual, nesse limite, não pode chegar a tecer nem a formar-se. E foi, por sua vez, a essa súplica, no impulso inconsciente, que Deus atendeu em seu grande amor, permitindo que se realizasse, pois somente fora dos limites de todo o divino é que o espiritual, seguindo seu impulso, podia desabrochar, para, em parte, usufruir conscientemente as bênçãos das irradiações divinas, viver dentro delas cheio de alegria, empenhando-se em construir para si próprio um reino que, florescendo e em harmonia, pudesse tornar-se um monumento em honra de Deus, como agradecimento à sua bondade, por haver concedido ensejo a todo o espiritual para um mais livre desenvolvimento, e com isso para a efetivação de todos os desejos. Segundo a espécie e as leis das irradiações de Deus, tinha que surgir apenas felicidade e alegria para todos quantos se tornassem conscientes. Nem podia ser de maneira diferente, já que para a própria luz as trevas são completamente estranhas e incompreensíveis. Assim, o grande ato foi um sacrifício do amor de Deus, que separou uma pequena parte de Emmanuel e a enviou para fora, somente para conceder ao impulso constantemente suplicante do espiritual uma fruição consciente da existência. Para chegar até lá, o espiritual tinha de ultrapassar os limites da região divina. Para um tal acontecimento, porém, somente uma parte da luz viva podia abrir caminho, porque a atração da luz original é tão forte que tudo o mais ficaria retido no limite da irradiação imediata, sem poder prosseguir. Para a concessão da realização do impulso de todo o espiritual, havia, portanto, apenas uma possibilidade: a emissão de uma parte da própria luz. Somente dentro dessa força podia o espiritual atravessar o limite, a fim de tornar-se autoconsciente, servindo-se do caminho da irradiação daquela parte da luz como ponte. Mas isso também não era o suficiente, porque mesmo essa pequena parte da própria luz, de acordo com a lei, teria sido atraída de volta
pela luz primordial. Em virtude disso, essa parte da luz ainda tinha de ser ancorada fora dos limites da região divina, pois do contrário, o espiritual, ali localizado, estaria como que perdido. Tendo uma vez o espiritual transposto o limite da irradiação imediata de Deus, o que só pôde acontecer com a ajuda de uma parte da luz, então, devido ao resfriamento resultante do afastamento cada vez maior e ao fato de tornar-se consciente em parte, não estava mais sujeito a essa força de atração original, não tendo mais, devido a isso, esse firme apoio, porque no resfriamento surgiu uma outra espécie, e com isso um abismo separador. Somente a parte da luz, como espécie igual da luz primordial, permaneceu sempre ligada com esta, e também submetida diretamente à respectiva lei de atração. Então teria ocorrido, como consequência infalível, que essa parte da luz enviada fosse atraída novamente para a luz primordial, o que teria de ocasionar uma constante repetição da emissão, e com isso interrupções correspondentes do ato de graça. Isso devia ser evitado, porque num retorno da parte da luz para dentro do limite da região divina, em direção à luz primordial, o espiritual, fora do limite, teria ficado imediatamente entregue a si próprio, e com isso sem apoio, sem aprovisionamento de força, e dessa maneira incapaz de continuar a existir. Isso teria significado o perecimento de tudo o que se encontrasse fora da região divina. Por esse motivo, pois, a luz primordial, Deus, ligou a parte de Emmanuel, por ele enviada, com uma parte do mais puro extrato de todo o espiritual, como invólucro, com o que se deu uma ancoragem da parte da luz com todo o existente fora do limite. Isso foi um sacrifício do amor de Deus em prol do espiritual, que com isso pôde tornar-se e permanecer consciente. Assim, o espiritual e tudo quanto surgiu dele encontrou um apoio fora do limite do divino e uma fonte eterna de vida, da qual pôde desenvolver-se continuamente. Ao mesmo tempo, estava lançada com isso a ponte do plano divino, semelhante ao abaixamento de uma ponte levadiça, de maneira que o espiritual podia renovar-se permanentemente e expandir-se. Continua na terceira parte.